Olá, aqui é o Wagner Rambo e quero inicialmente agradecer a você que adquiriu o nosso software injetor de sinais automotivos, o ECU, e essa é a versão 1.5 da WR Kits. Eu estou aqui com a pasta que você recebeu por e-mail, e eu vou explicar detalhadamente cada etapa, então eu peço que você assista esse vídeo com atenção. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo de demonstração prática do injetor, sugiro que veja, eu vou deixar passando nos cards aqui no canto superior direito da sua tela agora. Então assista primeiro esse vídeo de demonstração prática do injetor e aí continue esse aqui. Se você já assistiu esse primeiro vídeo, vamos seguir aqui. Vamos explicar detalhadamente para você. Você recebeu esse arquivo aqui, então se você descompactou ele, você tem acesso a esses arquivos aqui. São estas pastas e estes arquivos. Então tem propriedade intelectual aqui, depois você dá uma lida. O link deste vídeo que você está assistindo, que é um vídeo privado, um vídeo exclusivo para quem adquirir o software, então não compartilhe este link com ninguém, pois você adquiriu ele, então é exclusivo para você. Aqui já está a lista de componentes em PDF, o material que você precisa para montar o seu injetor de sinais. Aqui as novidades da versão 1.5, então ajuste digital de RPM, que mostramos no vídeo, amplificador para o sinal senoidal, você pode amplificar até 12 volts. Hardware compatível significa que você que comprou a atualização, já havia adquirido a versão 1.2, a mesma placa da 1.2 serve para o software da 1.5 tranquilamente. Aí se você já investiu na produção de placas, fique tranquilo que este software vai funcionar naquela placa. Inclusive o hardware é o mesmo, não houve uma atualização no hardware. Layout arquivos Gerber, isso já é da versão 1.2. Mapa de menus, agora nós temos um PDF que mostra o mapa dos menus, fica mais fácil e organizado de você adicionar novos sinais. Programa em multi-arquivos, organizamos os arquivos em micro-C em diversos arquivos, isso ficou bem bacana para trabalhar, você já vai ver detalhadamente. Roda fônica e Hall já implementados, então tem 9 sinais já implementados. E mostramos isso no vídeo de demonstração prática, então estão aqui os sinais mais comuns que você vai encontrar aí. Roda fônica personalizada, agora você tem a opção de personalizar os dentes e as falhas da roda fônica, como também demonstramos no vídeo. E aqui uma imagem da simulação da senoide em 12 volts. O mapa de menus está aqui, é esse arquivo em PDF. Então, você pode colocar até 27 sinais, por enquanto ainda estamos com essa limitação no nosso software, mas atualizações futuras vão surgir buscando adicionar ainda mais formas de onda, aproveitando esse mesmo hardware. Então veja que esse mapa aqui fica bem mais simples de você identificar os menus. Então tem os menus 2 aqui, que é roda fônica e Hall, montadoras A e montadoras B. Menu 3, que são os submenus. E aqui os sinais propriamente ditos que identificamos com as posições deles. Então 1, 1 e 1 significa a primeira forma de onda, a primeira rotação do primeiro submenu do primeiro menu. Segunda rotação do primeiro submenu do primeiro menu e assim por diante. E aí fica bem mais simples. Então isso é o que já está implementado, os 9 sinais, esses aqui. Aí observe aqui que nestes menus está vazio para acrescentarmos novos sinais. E aqui também. Voltando para a nossa pasta aqui, diagrama esquemático e layout, esse zip você pode enviar diretamente para uma fábrica de circuito impresso que contém os arquivos Gerber para sua placa, bem tranquilo. Então aqui está o diagrama esquemático, ele em PDF, o arquivo do layout
alguns PDFs do próprio layout e os arquivos Gerber, que estão também aqui zipados. E aqui o código fonte completo. Então, como vai funcionar isso? Você adquiriu, se você vai desenvolver, ou seja, você vai programar em cima deste software, não apenas utilizar ele, como você vai proceder? Observe que tem uma pasta escrita desenvolvedor source, que você recebeu ela vazia. Você vai pegar aqui o source file, os arquivos C. Então preste atenção, você copia o defines, funcaux, funcrpm e injetor de sinais automotivos source file. Então os 4 arquivos .c, esses 4 você copia. Então segurando Ctrl, seleciona os 4, agora Ctrl C para copiar. Abra a pasta desenvolvedor, Ctrl V. Esse arquivo aqui é o principal, então vamos editar. Se você não tem o Notepad++, você abre com um bloco de notas. Tá aí ele. Vamos copiá-lo já, então Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Pode fechar aqui. Delete este arquivo. Preserve os outros 3. E aí abra o compilador. Estou aqui com o Micro-C Pro 4PIC. Nossa versão é a 4.15, é uma versão mais antiga, mas ela funciona perfeitamente ainda. Talvez você tenha uma versão um pouco mais atual. Aí vai da preferência de cada um. Vamos criar um novo projeto. Então, você preserva o arquivo original e cria um projeto novo para acrescentar as suas RPMs. Compreendeu? É até aconselhável isso, uma vez que você recebe os arquivos, salva em uma outra pasta aí no computador. Então, pegue os arquivos C, como eu mostrei, copie o arquivo principal e delete o arquivo principal. Vamos criar um novo projeto. Next, PIC 18F4550, 16 MHz. Aqui no nome do arquivo, vamos lá na pasta desenvolvedor, desenvolvedor source, e dê o nome de principal, por exemplo. Salvamos, next, 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 finish. Abrimos o projeto, vamos deletar aqui a main, vamos dar um Ctrl V, e tá aí o arquivo principal que havíamos copiado ali do bloco de notas. Aqui está o cabeçalho dele, tudo certinho. Ctrl S para salvar. Temos um novo projeto criado, estamos com o arquivo principal. Agora precisamos configurar os Fuse Bits aqui em Edit, Current Project. Os Fuse Bits para o hardware que estamos utilizando, para a placa do ECU, são o seguinte. Divide by 4, ou seja, divide por 4, 16 MHz input, então entrada de 16 MHz. O System Clock, coloque a opção 4 e 6, então Source 4, PLL Source 6, certo? E o Power Up Timer, coloque Enable. Só isso que você precisa configurar de Fuse Bits. Dê um OK. Aqui, vindo para a esquerda, ele abre essa nova opção. Em Source, nós vamos adicionar agora os outros arquivos .c. Clicamos com a direita, Add File to Project. Então, vamos adicionar os defines. Vamos adicionar funcaux e vamos adicionar funcrpm. Duplo clique, duplo clique, duplo clique, e você está já com os 4 arquivos prontos para trabalhar. Já podemos inclusive compilar o código.
Recomendo que você compile neste momento o código para ver se não tem nenhum erro na sua montagem do projeto. Compilou com sucesso e aqui embaixo você vai ver o seguinte, ó. Estamos utilizando apenas 6% da RAM do nosso PIC e 46% da ROM, a memória de programa. Ou seja, ainda temos 54% da memória de programa disponível. É muita memória que tem o PIC 18F4550, isso é uma grande vantagem. Então dá para acrescentar muita coisa ainda neste software, em resumo. Então vamos começar a explicar o software. E aí, a partir deste arquivo, já podemos atualizar. Eu vou tentar acrescentar 2 sinais novos RPM para você entender como funciona. Já estou com o arquivo de simulação aqui. O arquivo de simulação eu recomendo que você copie também para a pasta do desenvolvedor. Então ele está aqui em Source File ECU também. Injetor de sinais 1.5, Proteus 7.7 é o software, então Ctrl C, Ctrl V no desenvolvedor. Vamos abrir este aqui. Está aberto o arquivo que copiamos já para a pasta do desenvolvedor. E basicamente nós vamos trabalhar aqui, ó, nos botões para verificar o funcionamento. Vamos visualizar no display e vamos carregar aqui no PIC, duplo clique nele. Aqui da pasta do desenvolvedor o principal .x, que geramos agora, inclusive. Ok. E já vamos dar um play aqui no simulador para ver se está funcionando. Ele roda o boot e já mostra os menus. Está navegando certinho aí. Então vamos acessar um sinal de roda fônica, por exemplo, o 8-1. Tá aí o sinal, ó. 8-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma falha, RPM de 200, clico Enter, eu posso ajustar, então, até 7.500, vamos colocar 1.352, por exemplo. Então é só dar Enter e acessar o próximo parâmetro. Clico Enter de novo, já está ajustado. Está aí o nosso RPM, 1.352. Temos 2 voltímetros aqui, até 30 volts. Então, observe que eu consigo jogar até 30 volts nas entradas. E na segunda tela, nesse ponto, podemos clicar Up Down para ir para a segunda tela. Nós temos esse contador auxiliar, que ele registra as bordas de subida na entrada quilômetros por hora. Voltando aqui, Back, ele volta ali para o nosso menu anterior. Eu posso selecionar outras formas de ON. Muito bem. Vamos agora para o software. Então veja o seguinte, no principal nós temos as funções de controle dos menus e também será onde chamaremos as nossas funções RPM, você já vai ver isso. Nos defines nós temos as definições, então está aqui. Configuração do display, mapeamento de hardware, então nós temos os botões, controle da senoide, a saída RPM, as duas fases possíveis, a saída mais 50 e o buzzer, protótipo das funções, então as funções principais, veja que temos os menus aqui, principal, carros, modelos e específicos. Select Car, vai selecionar o modelo específico do carro ou da rotação. RPM Disp, vai calcular o RPM e mostrar no display. Voltímetros, para mostrar os voltímetros. E frequencímetros, que vai mostrar o contador. Esse frequencímetros é uma função
que é herdada da versão 1.1, que havia 2 frequencímetros, decidimos simplificar para otimização do software e deixar apenas um counter, um contador por borda de subida. Mas preservamos esse nome frequencímetros, que em atualizações futuras, quem sabe adicionamos um segundo frequencímetro no sistema. Protótipo das funções dos sinais RPM. Phonic é roda fônica, Hall é para o Hall, e FreqConv é uma função interna que é responsável pela conversão de frequência. Para atribuir aos contadores do Timer 1, sugiro que você não mexa nessa função aqui. Protótipo das funções auxiliares, então nós temos aqui o BT-Bip, que gera o bip para os botões, o RPM-Calc, que faz o cálculo de RPM, que é mais um procedimento e não uma função, LeTeclado, que é a função que faz a leitura de todas as teclas, ArrowCell, que faz o controle da seta de seleção, MessageString, que mostra o texto específico em cada posição do menu, BootSystem, que é a função de boot, OnClearLCD, que faz a limpeza inteligente do nosso display. Em constantes nós temos as constantes específicas das flags auxiliares, então são flags de indicação do nosso software. E os defines é isso, galera. Veja que defines, os defines.c estão incluídos no funcaux, no funRPM e no principal, que nesses 3 arquivos nós estamos utilizando os defines. Beleza? Então, continuando, no funcaux nós temos aqui a função de bip desenvolvida, então uma função que faz um bip simples no clique do botão, que dura 70 milissegundos. Se você quer um bip mais longo, você pode aumentar este tempo aqui. O RPM-Calc, que faz o cálculo do RPM de acordo com o ajuste do usuário. Então veja que separamos 1110 e também a unidade. E LeTeclado. LeTeclado lê as nossas 4 teclas. Então todo esse algoritmo aqui identifica a tecla pressionada e solta. Aqui, certo? Trabalha com flags, restaura flags quando necessário. E daqui em diante nós detectamos os botões clicados. Então aqui são as ações de cada botão propriamente ditas. Aqui são as ações do botão up. Então veja que são diversas ações, é até este ponto aqui. Navegação dos menus, seta de seleção, incremento, decremento de falha e RPM e assim por diante. Down press, aqui as funções da tecla down, são semelhantes a up, mas no sentido oposto. Ela decrementa ao invés de incrementar. Enter press, nosso botão Enter, que tem diversas funções também, como você está vendo aqui. Tá aí. E a back press, que faz diversas restaurações de flags também. E, é claro, trabalha no mapeamento dos menus, que é este algoritmo aqui. Função ArrowCell, nós temos aqui o efeito da seta. Então perceba que se você quiser, por exemplo, que o software mostre um asterisco ao invés de uma seta, você só muda aqui e ele passa a mostrar um asterisco para o parâmetro apontado. Mas acho mais interessante deixar assim, me parece um pouco mais intuitivo. MessageString é uma função que você vai trabalhar bastante, pois aqui que adicionamos as nossas mensagens. Então, para acrescentar uma nova forma de onda, apoiando-se no mapa de menus, você pode adicionar facilmente uma nova mensagem.
Inclusive, vamos começar já a trabalhar nisso. Pegue o mapa de menu e vamos supor que você queira adicionar uma rotação para um veículo da Ford. E lembrando que você pode mudar aqui Ford para Hyundai, por exemplo, ou outra montadora. Estas montadoras aqui são apenas exemplos, basta você mudar as strings aqui nesta função. Então, por exemplo, Ford é o 35, ó. Você vem aqui no caso 35, case 35, tá aqui, ó. Ford. Então, se você mudar aqui, ele muda aquele menu lá. Então, estamos na Ford. Veja que tem 3 aqui, mensagens de empty. Beleza? Vamos supor que queremos acrescentar o nosso sinal na posição 2222, que é esse central aqui. Então, você vem aqui no central. Vamos chamar de Ford e aí você utiliza sempre o CHRCP, lembrando desse detalhe, para enviar as strings desta forma. Ford M.1, uma suposição, é um modelo fictício, certo? Então, nesse momento, nessa posição aqui, já vai aparecer, ao invés de empty, Ford M.1, só o texto. Vamos compilar aqui e já comprovar isso para você. Compilamos. Damos um play. Ele roda o boot. Ford está em montadoras. Você pode ver pelo mapa aqui. Montadoras A. Então vamos aqui em montadoras A. Ford. Já apareceu aqui Ford M.1. Só que agora precisamos adicionar o sinal para este modelo. Então vamos supor que o Ford M.1 seja um sinal fictício de 38 menos 10. Roda fônica. Com fase. Vamos supor isso. Então veja que aqui estão todos os outros menus. E o único caso que é diferente é o caso 1, 2, 3. Se você olhar no mapa do menu, o caso 1, 2, 3 é o personalizado. Ó. Personalizado, ele mostra em tempo real aqui os valores, quando o usuário ajusta. Ó. Por isso que esse algoritmo aqui é um pouquinho diferente, que ao invés de mostrar o caractere constante, ele calcula de acordo com o dente e a falha do usuário. Só isso. Estamos no caso 2222. Ó, o mapa de menus aqui, ó. Tá aqui, 2222. Então, viemos aqui, encontramos 2222, tá aqui ele. Veja que é para inserir a mensagem conforme o tipo de sinal. Então, aqui no 2222, podemos inclusive pegar lá o que havíamos escrito já para o modelo. Vamos encontrar ali, tá aqui, ó, o M.1, dar um Ctrl C, 2222, Ctrl V, só a posição respeite estes parâmetros aqui, linha 1, coluna 8. Então, linha 1, coluna 8. Pronto. Eu não vou compilar ainda. Quero mostrar para você o seguinte. Indo lá no nosso modelo, montadoras A, Ford e o M1,
ele mostra essa tela aqui, com os voltímetros, o RPM, segunda tela o nosso contador, simulando, só que simulando nada, ó, não tem nenhum texto aqui. Então agora, compilando, vai aparecer o texto do Ford M.1. Vamos confirmar isso. Compilando aqui o software. Compilamos. Damos um play. Vamos lá. Ford M1. Apareceu Ford M1. Show! Agora nós adicionamos os textos bonitinho no menu. Só que não tem sinal nenhum aqui, né? Então precisamos adicionar o sinal. Eu havia dito 38 menos 10, acho que era isso, né? Seria o sinal fictício. Vamos assumir que seja 38 menos 10 então. Se eu falei outra coisa antes, agora vai ser 38 menos 10. Então é bem simples. Aqui no principal, na aba principal, no arquivo principal, nós temos aqui os menus, então as funções de menu. E a nossa função aqui Select Car, na linha 532, aqui no case 2222, nós vamos adicionar o sinal. Então, é uma roda fônica 38 menos 10. Então, 38,10. Beleza? Então, adicionamos o sinal. Vamos compilar. Vamos no simulador para ver se funciona certinho. Ford M1. Ele já está gerando alguma coisa. Aparentemente, já é o nosso 38 menos 10. Não sei se vai dar para contar aqui. Mas podemos, para facilitar nossa vida, fazer o seguinte, um sinal mais simples de contar. Por exemplo, 10 menos 7. Compilo de novo. Simulador. Ford M1. 10 menos 7, ó, que dá 3. 1, 2, 3. Tá aí o nosso sinal. E eu posso, bacana que eu posso atuar nos parâmetros tranquilamente. Ó, ajustar o RPM aqui, como nos demais. E o menu funciona como os já implementados. Voltando aqui, ele para de simular. Então viram que simples adicionar um novo sinal? Em resumo, galera, você adiciona os títulos ali em Func Aux, de acordo com o mapa de menus que eu mostrei agora há pouco. E em principal, na função Select Car, você coloca a função. Se fosse, por exemplo, um sinal 8 menos 1 sem fase, por exemplo, você pode utilizar a função HAL aqui, ó. Então, o HAL sem fase está aqui. Os parâmetros é o dente, a falha, a existência da falha ou não e a fase ou não. Então, 1 aqui indica que terá falha.
não será Hall contínuo. 0 aqui indica que não teremos fase. Então você pode mudar aqui para Hall. Vamos colocar agora 12 menos 2. Quero que exista falha e sem fase. Então 0. Se fosse com fase seria 1. Se fosse contínuo aqui seria 0 esse parâmetro. Compilando de novo. Vamos lá no nosso modelo fictício. Montadoras A, Ford, M1. Tá aí, ó, não tem fase mais. E a princípio é para ser 12 menos 2. Então temos que ter 10 dentes aqui, é isso? Vamos ver se eu consigo dar uma pausa. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 2 de falha. Show de bola. Funcionando. Agora um sinal senoidal. Então vamos para o mapa de menus. E vamos, de forma fictícia, dizer que o Renault tem aí um sinal que é senoidal. Então magnético 313, nessa posição aqui. Então, o caso 37. Vamos lá em funcalcs. Na função de strings, achar o caso 37. Aqui. Renault. Queremos aqui no mapa 313. Então, é esse terceiro empty aqui da linha 4. Vamos chamar de seno R maiúsculo de Renault. Já vou copiar aqui, ó, para ganhar tempo, então Ctrl C. Vamos para o caso 313. Que está aqui, 313. Adiciono o texto bonitinho. Lembrando, linha 1, coluna 8. E aqui no Select Car, de novo 313. O caso 313 está aqui. Vamos supor que seja fônica. 36 menos 2. Só que senoidal. Então vamos colocar sine com igual a 1. Ponto e vírgula. Esta flag aqui é a flag que aciona o filtro que vai gerar a minha senoide. Observando aqui. Tá aqui ela, ó. Então inicializamos em 0 por padrão. Colocando 1, eu adiciono o filtro no sistema. Compilando. O filtro ele atua na faixa de 400 a 1200 RPM mais ou menos. Então vamos ver aqui. Play. Já vou ajustar aí para uns 800 RPM. Podemos acessar aqui a 60 menos 2, por exemplo. Vamos deixar o RPM em 800. E vamos ver lá o Renault. Montadoras B. Renault. Já está aqui o seno R. E está aí o seno R. Olha só que bacana. Então nós temos aqui um sinal senoidal. 36 menos 2.
uma senoide bem bonita, com a falha ali e a fase sincronizada. E observe outro detalhe interessante, nós temos também aqui a saída senoidal amplificada, ó, com amplitude de 0 a um pouco mais de 12 volts. Então está funcionando isso aí também para a senoide. Veja que 1800 RPM já há uma atenuação, isso é por causa do nosso filtro, ó. Mas aqui 1000 RPM ele já roda direitinho também. Então a variação, então a faixa do sinal senoidal é de 400 a 1200 RPM mais ou menos. Isso já testamos na prática inclusive. Então você pode praticar, inclusive por isso que é interessante de criar essa pasta, esses arquivos novos no desenvolvedor Source. Você pode atualizar aí tranquilamente. Se você cometer algum erro no software, você tem aqui o software original preservado em Source File ECU. Então você pode brincar à vontade aí com estes arquivos após fazer os procedimentos que demonstramos. Então, por fim, uma breve revisão aqui. Nós temos as variáveis globais do nosso software. Interrupção do timer 1 é para o ajuste de RPM. Está aqui o algoritmo. Interrupção do timer 0 é para bases de tempo, de milissegundos e segundos. E a interrupção externa 1 é para o nosso counter, para o nosso contador externo auxiliar. Registradores configurados, todos designados aqui. Alguns, inclusive eu indico a página do datasheet do 4550. Se você tiver interesse, veja por mais informações. Então as configurações iniciais aqui, inicialização do LCD e saídas. Aqui nós chamamos a função de boot. A função de boot está no arquivo funcaux, lá no final. Está aqui, boot system, e aqui os títulos que aparecem, ó. No loop infinito, estamos sempre lendo o teclado e verificando uma variável change menu. De acordo com o caso, estaremos ou no menu principal, ou no carros, ou no modelos, ou no específicos. Então essa navegação do menu, um menu mapeado que desenvolvemos para este software. Funções dos menus já explicamos para vocês. Select Car também. RPM Disp. Tem um detalhe interessante aqui, preservamos o algoritmo para ajuste analógico do RPM. Então, se você quiser, você pode conectar um potenciômetro na placa e fazer esse ajuste analógico, se você quiser. Mas o ideal é manter o digital, utilizar o digital como está. Ele é muito mais estável, como mencionamos. Então, só preservamos aqui para os que quiserem manter o potenciômetro na placa. E aqui está o algoritmo do RPM. Aqui os voltímetros. Para quem acompanha os nossos cursos, não tem novidade aqui nesta função. Então, calcula a tensão ali, normaliza para 30 volts. E aqui no frequencímetro é o nosso contador auxiliar. Defines já passamos por todo o arquivo, são as definições e os protótipos. Funcaux também é o boot system. A função de strings, que você coloca os textos nos menus. Arrow cell e a do teclado, que não aconselho que você mexa na função do teclado, não é necessário. E o cálculo de RPM, e aqui aciona o nosso buzzer no pressionar das teclas. Func RPM, nós temos a função de roda fônica, add Hall, com os parâmetros de dentes, falha, com ou sem falha,
com ou sem fase, e a de cálculo de conversão para o RPM, que é essa calculeira aqui tranquila, que eu recomendo que você não mexa nessa função aqui, que é ela que faz toda a lógica do RPM. Lembrando que o RPM é limitado a 7.500 por limite de variáveis. E aí, por enquanto, estamos em máximos 7.500 RPM. Então essa foi a explicação da versão 1.5 do software injetor de sinais automotivos da WR Kits. Estude bastante aí os arquivos, experimente adicionar novos sinais e fique atento a novas atualizações, que este software ainda tem bastante coisa. Queremos acrescentar a linha diesel no futuro, também implementos de sincronismo de fase inteligente, ainda também opção de mais sinais, então menus mais amplos. Isso tudo estamos estudando para as próximas versões. Fique sempre atento e solicite para nós se já há atualizações disponíveis. Obrigado pela atenção, um abraço e até mais.